Bem-vindos, pessoal, ao canal Supraconhecimento, onde neste vídeo mergulharemos em um dos mitos mais importantes da cultura japonesa e suas conexões surpreendentes com o mundo dos animes. Como, por exemplo, os poderes mitológicos de Sasuke de Naruto ao invocar o Susanoo e as chamas negras do Amaterasu. Na mitologia japonesa, são representados por dois deuses muito importantes dessa maravilhosa cultura. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então já curta e se inscreva para mais vídeos como este. Obrigado. Todas as culturas do mundo têm as suas mitologias e seus deuses. E conhecendo cada uma delas, aprendemos mais sobre os pensamentos e sobre o comportamento dos diferentes povos. No Japão, a mitologia mais conhecida e comentada é a dos deuses Amaterasu e Susanoo, ligados à religião shintoísta. Como em muitas culturas, o Japão também possui um deus para representar o sol. Mas em vez de um deus homem, é uma deusa, a Amaterasu. Seu nome completo significa a grande deusa augusta que ilumina o céu. Ela é uma deusa magnânima e que ilumina e preza por todos. Ao contrário, seu irmão mais novo, Susanoo, era um deus cruel e que perturbava os humanos com seus ataques de raiva. Segundo a mitologia japonesa, os dois são filhos dos deuses celestiais Izanagi e Izanami, criadores do arquipélago japonês, de uma infinidade de deuses e de todos os seres vivos da Terra. Em sua maioria, as histórias sobre mitos e lendas do Japão são extraídas de dois registros. O primeiro deles foi o Kojiki, registro das coisas antigas, sendo o registro mais antigo que se tem notícia. Sua compilação data de 712 e composto por Ono Yasumano com a ajuda de outros, a pedido da imperatriz Gemei. O segundo livro é o Nihongi ou Nihon Shoki, Crônicas do Japão, um registro que relata tanto a mitologia japonesa como também uma boa parte da história do Japão. Neles, são os descritos, de formas distintas, a criação do mundo e dos deuses do Japão. O livro foi concluído em 720 sob a supervisão do príncipe Tonerino Miko, filho do imperador Temu, com a ajuda de Ono Yasumaru. Através dos relatos destes dois registros, podemos conhecer o casal de deuses mais populares do Japão. Susanoo era uma divindade realmente indesejável para os humanos e figurava no reino dos deuses como um deus decididamente perturbador. Seu caráter e personalidade foram descritos no Nihongi mais nitidamente do que qualquer outra divindade mencionada nesses antigos registros. Esse deus era dotado de uma natureza extremamente má, da qual, com frequência, resultava em ações muito cruéis. Contudo, apesar de suas maldades, Susanoo tinha o hábito de chorar e lamentar-se com frequência, o que deixava a sua longa barba sempre molhada de lágrimas. Assim, como uma criança num acesso de raiva reduz um brinquedo em pedaços, Susanoo, em um assomo de raiva, sem qualquer motivo, podia reduzir a pó montanhas cobertas de resplendente verdor, ocasionando a morte prematura de muitos seres vivos. Diferente de Amaterasu, com personalidades bem opostas, claro que havia conflitos entre eles. Mas como Susanoo era muito cruel, seus pais, os deuses celestiais, decidiriam bani-lo para a terra de Yomi, a região dos mortos. Com sua personalidade impetuosa, Susanoo não parecia que ia aceitar bem, mas surpreendentemente aceitou e disse que só queria se despedir de sua irmã Amaterasu antes de partir. Seus pais aceitaram, mas Amaterasu desconfiou do comportamento do irmão. Acreditando que ele pudesse roubar o seu reino, se preparou para a sua chegada. Ela deu nós em seus longos cabelos e neles pendurou joias. Enfeitou o pulso com um magnífico bracelete de 500 pedras preciosas de Yasaka. Jogou nos ombros a aljava de 1000 setas e a aljava de 500 lanças, e cuidou de proteger os braços com finas e suaves almofadas de couro para que abrandassem o impacto das cordas do arco. A deusa empunhava 2 magníficas espadas em ambas as mãos. Seus cabos eram cravejados de pedras preciosas que reluziam, contrastando com os raios reluzentes da deusa do sol. Sua figura era de um aspecto temível e ao mesmo tempo esplendoroso. Por si só, Amaterasu era magnífica. No entanto, sua armadura de guerra era tão linda quanto a própria deusa. As duas em conjunto, deusa e armadura, fizeram chover o resplendor no Palácio dos Céus em flores de raios solares como a própria deusa do sol. Ela estava pronta para uma possível batalha de vida ou morte. Ela não acreditava que ele iria para a terra de Yomi sem se rebelar. Porém, Susanoo, ao encontrar a irmã no seu palácio no céu, disse que só queria se despedir e não queria brigar. Ela ainda não acreditou nele, mas deixou que ele circulasse pelo céu antes de partir.
Foi então que a personalidade de Suzano se mostrou de verdade. Amaterasu tinha no céu um grande número de excelentes campos de arroz, uns menores e outros maiores, dos quais se sentia muito orgulhosa, juntamente com sua manada de potros malhados. Suzano, então, destruiu diversos campos de arroz de Amaterasu, matou um de seus estimados cavalos e ainda jogou o cadáver sobre ela. A deusa ficou tão revoltada por terem deixado Suzano entrar em seu reino que decidiu se isolar. Então ela foi para uma caverna e se trancou, privando todos de seu brilho, e a escuridão total pairou sobre o mundo. A alternância entre o dia e a noite passou a não mais existir. A partir de então, o mundo conheceu as trevas. Então a terra ficou em trevas, sem mais poder ver a luz do sol. Para a sorte dos humanos, os outros deuses se indignaram com a situação e decidiram trazer Amaterasu de volta ao seu reino. Os deuses fizeram diversas ferramentas como fole e aparatos para a forja. Com as ferramentas criaram inúmeros instrumentos musicais. Soldaram estrelas para fazer o magnífico espelho Yata no Kagami, espelho de 8 lados, e as joias Yasakani no Magatama, joias curvadas. Quando tudo ficou pronto, os deuses desceram até a entrada da caverna onde Amaterasu estava e fizeram uma grande festa. Nos galhos superiores da verdadeira árvore Sakaki, penduraram as joias e nos galhos mais abaixo, o espelho. Podia-se ouvir, vindo de todos os lados, o canto das aves canouras que trouxeram das regiões eternas. O canto foi somente o prelúdio para o que estava por vir. A deusa Amino-Uzume, fêmea que dá o alarme no céu, fez um capuz da verdadeira árvore Sakaki e com uma lança enfeitada de capim eulália nas mãos, subiu sobre um barril e sobre ele começou a dançar de maneira provocante. Os deuses acharam graça e começam a gargalhar, fazendo grande barulho. A algazarra dos deuses era tanta que despertou a curiosidade de Amaterasu, que cuidadosamente abriu a entrada da caverna para espiar. Logo que saiu, um grande clarão se fez com as joias Magatama e o espelho Kagami, que começaram a brilhar. Inocentemente, Amaterasu pensou que havia algo além dela que podia iluminar o mundo. Ama no Tajikara Onokami, macho de mão forte, estava esperando ao lado da caverna, e enquanto a deusa espiava a festa, delicadamente ele a puxou para fora e bloqueou com o próprio corpo a entrada da caverna. Então os deuses conseguiram punir Suzano e o condenaram ao reino dos mortos. E depois de toda essa confusão, finalmente a luz do sol pôde brilhar de volta para todos os seres. E finalmente a deusa voltaria a habitar a planície do alto do céu. Na versão Kojiki conta que Suzano, arrependido por suas maldades contra Amaterasu, decidiu corrigir-se logo após ser castigado pelas miríades dos deuses. O deus das tempestades foi até a região de Izumo, onde o dragão de 8 cabeças, Yamata no Orochi, fazia atrocidades há tempos contra aquele povo e o desafiou. Após ter vencido a batalha, Suzano encontrou a espada sagrada Kusanagi Tsurugi, cortador de grama, debaixo das escamas da cauda do dragão. Em seguida foi até Amaterasu e ofereceu a espada com o propósito de ser perdoado por seus atos de maldades. Soube-se depois, segundo o livro Kojiki, que Amaterasu veio a dar a espada Tsurugi, o espelho Kagami e as joias Magatama ao seu neto Ninigi no Kimoto, príncipe das abundantes espigas de arroz vermelho. Os 3 tesouros sagrados. Estes 3 objetos existem realmente e são intitulados como as insígnias do Império, pertencentes à família imperial do Japão. E de tempos em tempos, os sagrados objetos são exibidos em uma cerimônia oficial no palácio da família imperial. As joias Magatama, o espelho Kagami e a espada Kusanagi Tsurugi são intitulados os 3 tesouros sagrados, ou as relíquias sagradas do Japão. Espelho Kagami. Ele representa o sol da bandeira nacional do Japão. A espada Kusanagi Tsurugi. Ela representa a origem do Bushido, o caminho dos samurais, e as joias Magatama, que representam as riquezas do Japão. Aqui presenciamos a fúria divina, mas também a redenção celestial. Com a condenação de Suzano e o retorno de Amaterasu, a luz resplandece sobre a terra novamente. Este épico mitológico do Japão antigo nos lembra que, mesmo nas trevas mais profundas, a luz da redenção pode emergir, restaurando a ordem e a harmonia ao reino celestial. Uma história de ciclos divinos, conflitos superados e a eterna busca pela luz após as sombras mais densas.